Olá, queridos amigos, bondosas irmãs, boa noite para todos. Com muita alegria, estamos de volta para realizarmos mais um programa Amor e Sabedoria de Emmanuel. Nesse momento, convido a todos para nos acompanhar na oração que dará por iniciado o projeto da noite. Vamos lá, Senhor Jesus, amigos espirituais, nesse momento, com muita alegria, nós estamos de volta para o nosso encontro bendito das noites de terça-feira. Suplicamos, Senhor, as Tuas bênçãos para o nosso trabalho, de sorte que possamos, Senhor, angariar todos os elementos necessários para o nosso crescimento, para o nosso aprendizado. Senhor, que possamos todos, nesse momento, com a alma sensibilizada, também recordarmos, Senhor, daqueles corações que amamos, dos nossos familiares, todos aqueles que se encontram em dificuldades, que eles possam, Senhor, receber as Tuas bênçãos, que a paz se faça em nosso ambiente, que todos que aqui adentrarem possam, de alguma forma, Senhor, sentir a presença dos Teus emissários benditos. Portanto, nesse momento, com a alma sensibilizada, a alegria por estar diante do trabalho dos amigos, nós, Senhor, pedimos a autorização para iniciarmos mais um programa em torno do estudo da doutrina espírita e do Teu Evangelho. Que possamos chegar ao final do nosso trabalho em paz, no território sagrado do coração. Sê conosco, Senhor, agora e por todo sempre. Que assim seja. Graças a Deus. Queridos irmãos, abraço a todos com aquele carinho respeitoso que caracteriza o nosso trabalho. Gostaríamos de, nesse momento, endereçar um abraço a todos os nossos teleouvintes da Rede Amigo Espírita, como também da Rede Brasil Espírita de Maceió, com os ouvintes da Rádio Brasil Espírita, a todos que nos acompanham nas transmissões do Google, no YouTube, e que se encontram no chat do Hangout, dividindo a sala com as participações que são tão importantes para o nosso trabalho. Porque nós temos percebido ao longo da nossa trajetória de estudos em torno da doutrina, nessa ambiência de igualdade, de respeito, de fraternidade, que quanto mais nos envolvermos, participarmos, mais contribuiremos para que o trabalho possa ser eficiente e atingir os objetivos que a espiritualidade define com tanta clareza, com tanta tranquilidade para todos nós. Então vamos lá. Nós estamos refletindo, amigos, em torno do romance Ave Cristo, obra que foi psicografada pelo nosso querido Francisco Cândido Xavier, ditado pelo Espírito Emmanuel na década de 50. E nós estamos propondo hoje um assunto muito interessante que está inserido no capítulo 3, que é intitulado Compromisso do Coração. No nosso último encontro, nós discutimos em torno das orientações do cristão Apio Corvino para aquele jovem também cristão de nome Quinto Varro,
o pai de Tassiano, que vivia naquele período, nesse instante especificamente do diálogo, um grande drama, quando o seu lar foi invadido pela trama, pelas urdiduras da treva. E nesse capítulo 3, nós, conforme prometido no início do trabalho, vamos pensar essa passagem porque ela traz ensinamentos muito importantes no que remonta ao nosso aprendizado, ao nosso comprometimento em seguirmos Jesus. Nós vamos encontrar o nosso personagem Quinto Varro sendo enviado numa viagem na qual foi planejado o seu assassinato pelo Opílio Ventúrio, que era aquele que estava vivendo um caso amoroso com a sua esposa Cíntia. Então, numa embarcação, tudo montado, e um militar de nome Flávio Súbrio ficou incumbido de tirar a vida de Quinto Varro. Só que é muito interessante como que nesses romances, principalmente de Emmanuel, no qual ele vai tecendo os dramas e as histórias vão se entrelaçando, como acontece dentro do próprio mecanismo da nossa vida, embora muitos julguem que estão caminhando sós, ou com grupos fechados, mas na realidade nós participamos de uma grande engrenagem e desconhecemos o quilate, a dinâmica que envolve a teia da evolução. E dentro desse processo, nós vamos encontrar Apio Corvino circunstancialmente embarcando e acaba que Flávio, o militar, Flávio Súbrio, incumbido de assassinar Quinto Varro, tinha uma dívida com o pai, uma dívida de vida com o pai de Quinto Varro, que houvera períodos recuados, evitado a morte dele. E ele então se comprometeu, e quando recebeu a missão de assassinar aquele filho do companheiro que ele tinha uma dívida tão importante, acabou que Flávio Súbrio monta um esquema de sorte a assassinar Apio Corvino, que era o cristão, porque não faria diferença matar mais um cristão dentro daquele contexto tão complicado da época, de muitas perseguições àqueles que eram seguidores do Cristo. Então, com isso, nós vamos, nesse momento, pedir a permissão para vocês, porque nós vamos, depois de um diálogo entre Flávio Súbrio e Quinto Varro, ele então abre o painel, ele conta o feito, e Quinto Varro fica desesperado, ferido de morte, como define Emmanuel, acabou por sair pelo barco, pela embarcação, para procurar o nosso companheiro Apio Corvino, que era o seu benfeitor espiritual naquele momento. Então, quando ele o encontra, o estado que ele vai se deparar é com o corpo alquebrado, mas os olhos do ancião extremamente lúcidos, que cravou-os no amigo com a ternura de um pai, a despedir-se de um filho querido antes da longa viagem para a morte. Quem foi o miserável que se atreveu? Perguntou Quinto Varro.
libertando-lhe os movimentos da boca amordaçada. Sustentando o tórax com a destra rugosa, o velhinho esforçou-se e falou. E eu convido a todos a acompanhar com atenção. Filho meu, por que encolerizar o coração quando precisamos de paz? Acreditas, acaso, que alguém nos possa ferir sem a permissão de Deus? Acalma-te. Temos poucos instantes de entendimento. Olha a lucidez do cristão. Diante da própria desencarnação, tendo sido atravessado por um punhal, ele encontra forças para trazer um ensinamento valiosíssimo. E a gente muitas vezes fica embargado com uma cena como essa, porque nos desequilibramos por tão pouca monta. E aqui ele mantém a serenidade. Vamos aproveitar os instantes finais. Mas o Senhor é tudo que eu tenho. Ele tinha perdido a família, vamos lembrar. Meu benfeitor, meu amigo, meu pai, clamou o rapaz, soluçando de joelhos, como se quisesse beber as palavras ainda firmes do ancião. Eu sei, Varro, como te sentes. Eu também reconheci, de pronto, em teu devotamento o filho espiritual que o mundo me negou. Não chores. Quem te disse que a morte possa representar o fim? Muitos companheiros nossos já vi sobre a coroa da flagelação gloriosa. Todos partiram para o reino celeste, exaltando o mestre da cruz. E enquanto os anos me estragavam o corpo, muita vez indaguei por que razão vinha sendo poupado. Temia não merecer do céu a graça de morrer em serviço. Todavia, agora estou em paz. Tenho a felicidade do testemunho. E para o cúmulo de minha alegria, tenho alguém que me ouve no limiar da vida nova. Amigo, você que está em sua casa agora, recostado no travesseiro, com outros afazeres, escutando este relato. Vamos refletir juntos. Vamos verificar um detalhe que nos chama a atenção nessa abordagem tão serena, tão equilibrada, tão evangelizada de Apio Corvino. Ele estava no momento supremo. E ele vem afirmar que ele viu muitos receberem a coroa da flagelação gloriosa. Flagelação gloriosa. Uma coroa. Por certo, ele se refere à coroa de espinhos. Porque o símbolo
máximo de flagelação é de Jesus, que recebeu tudo que ele não merecia, por ser um espírito de uma condição em que já perpassou os ajustes com a lei, enquanto nós outros, humanidade, estamos em franco processo de reconstrução, de reajustes. E no caso os cristãos, encontrando no símbolo da coroa de espinhos, a simbolizar aquela concepção, aquela clareza da necessidade de perpassar pelo caminho que o Mestre vivenciou com tanta galhardia. Apio Corvino viu muitos cristãos sendo martirizados e ele, no fundo, ansiava por isso também. Ele queria esse prêmio, ele queria essa marca, como que a fixar os caracteres do aprendizado na vivência tão soberana do amor. E ele vem dizer para nós que ele temia não merecer isso. E nós, quanto espíritos complicados, com tantas dificuldades, trabalhamos numa outra linha de fugir dos compromissos, ou de tecer redes que possam tirar os testemunhos que são necessários do nosso próprio caminho, pela rebeldia, pela indiferença, enfim. Aqui ele está desencarnando em paz. Porque ele vai falar da felicidade de um testemunho que define para ele o limiar de uma nova vida. Ele estava naquela condição de ampliar as suas esperanças quanto ao futuro. Ele não estava preso naquele acontecimento, quanto muitas vezes nós fincamos o nosso pé no lamaçal da reclamação ou do medo, a insegurança, que fala de uma forma dissonante do que deveria ser a nossa harmonização com o Senhor. Ontem refletíamos em nossa atividade medianímica, conversando com o grupo, nós trouxemos um pensamento. Enquanto a natureza nos oferece uma obra magistral de harmonia, de vida, de dinâmica, de evolução, de trabalho, nós outros utilizamos ou desfocamos a nossa evolução por reclamar, por criar situações que nada mais significam do que um desvio completo do que deveria ser a nossa caminhada de ajustes íntimos pelo modo de sentir, o que redunda numa qualidade extraordinária do viver. Ele estava falando de uma vida nova, com o peito sangrando, enquanto o Quinto Varro, desesperado vendo a cena, ele falava: Varro, tenho alguém que me ouve no limiar da vida nova. Muito obrigado. Você está sendo um instrumento, porque eu já estou trazendo o meu depoimento do que eu estou vivendo.
O velho fez longo intervalo para recobrar as energias e Quinto Varro, acariciando-o em lágrimas abundantes, acrescentou: como é difícil resignar-me à injustiça. O Senhor está morrendo em meu lugar. O Senhor está morrendo em meu lugar. Eu não posso me resignar com a injustiça. Por isso é que nós brigamos no mundo. Por isso é que nós queremos lutar por uma justiça, cometendo atos insanos, enquanto a justiça divina define para nós projetos belíssimos, que vão contextualizando, que vão organizando, dentro de um plano metodológico que escapa o nosso alcance, e tudo vai tomando um encaminhamento certo. Errados são aqueles que julgam que está errado e querem brigar. Mesmo diante da hipocrisia, da política suja, das engrenagens que se percebem estarem caminhando para o fim do túnel, do poço, a reflexão para nós, ela é muito convidativa. Será que vale a pena brigar? Será que vale duelar enquanto Jesus simplesmente abençoou e passou? Alguém pode dizer, mas e as responsabilidades? E o nosso compromisso idealístico em aprimorar, em fazer mais qualificado? Amigo, talvez esse é o grande desafio nosso. Ajuizar melhor a causa. Porque os precipitados comem cru. É assim que a gente aprende. Os precipitados queimam a língua diante de uma sopa fumegante. Aqui em Minas a gente aprende, na filosofia interiorana dos antigos, a tomar mingau pela beirada, a não ir com tanta sede ao pote. Caldo de galinha não faz mal a ninguém. Prudência para ouvir o outro lado. São convites. Como é difícil resignar-me à injustiça. O Senhor está morrendo em meu lugar. Eu deveria estar sendo assassinado. Como podes crer assim, meu filho? Como? A lei divina é feita de equilíbrios eternos. Não te revoltes, nem blasfemes. Deus dirige, cabe-nos obedecer. Amigos, com todo carinho, com todo respeito, eu convido vocês, nesse instante, para prestarmos bastante atenção nesse parágrafo. A lei divina é feita de equilíbrios eternos. O que vem a ser equilíbrio eterno? É um equilíbrio que não é prejudicado pelo que é passageiro, pelas coisas temporais. Para o observador que tem os olhos apenas dentro de um campo de observação humana, muitas vezes
nós podemos nos deparar com uma guerra e julgarmos que tudo está acabado, enquanto a providência divina está ali operando muito acima das incongruências, da pseudo-lei de destruição. Porque a gente aprende no Livro dos Espíritos que nada se destrói. Tudo está em franco processo de transformação. Então nós estamos vendo, por exemplo, nesse estado atual da sociedade, com tantas incompatibilidades, com tantos fenômenos contraditórios, que até os cristãos, nós espíritas, que estamos diante de tantas informações, saímos com espada na mão para bater de frente, querendo consertar o que não nos compete. Reflitamos na frase Deus dirige. E inclusive nós mesmos costumamos afirmar: esse tipo de mensagem aqui é para covarde. Deus dirige muitas vezes é um pensamento pronunciado por aqueles que estão sentados no trono e fazem de tudo para não serem incomodados. Sistemas viciados. E por isso os espíritos que estão afeitos a uns sistemas ainda tão difíceis da retaguarda, na realidade trazem mensagem para cordeiros do menor esforço, ou omissos diante dos painéis. Aí nós chegamos na seguinte conclusão, amigo espírita. Por isso é que a mensagem do Evangelho é de foro íntimo. Cada um sabe o seu grau de responsabilidade e a nossa cota no obedecer. Apio Corvino está dizendo para ele: cabe-nos obedecer. Como é obedecer? Qual é a dinâmica do obedecer? É de foro íntimo. Então tomemos cuidado quando influenciados estivermos pelos movimentos da Terra. Porque poderemos, idealisticamente, cair mais uma vez. Porque queremos invadir, queremos modificar painéis de fora, sendo que nós temos muito que resolver intimamente. Certa feita um companheiro me disse assim: mas está tudo errado lá. Aí eu perguntei para ele: e você tem a caneta para assinar? Não. Você tem a sua cota à parte? Você tem um espaço para ser ouvido num debate sobre os assuntos? Não. Então por que você está preocupado? Por que você... Não, mas isso tem a ver com a história, isso tem a ver com as instituições. Você, amigo, existem corações que foram convidados para definir, para discutir e se responsabilizarem, notadamente. Se nós não estamos, não entendo qual que é a justificativa de nos desequilibrarmos. Ah, mas existe vaidades, existe poderes na terra, existe privilégios, existem movimentos que privilegiam para impedir as mudanças. Aí eu disse para ele: você, repito, tem poder de voto? Não. Desculpe, meu amigo, como eu também não tenho, não entendo nem por que nós estamos discutindo o assunto. Porque eu tenho um campo de ação, eu tenho responsabilidades, e eu tenho caneta na mão,
eu tenho um livro para escrever da minha vida. Enquanto eu estou prestando atenção na feitura do outro, eu estou desfocando o que eu devo realizar. Me perdoe, amigo. Que Deus nos abençoe, porque eu estou mais, nesse momento, procurando obedecer. E olha que é uma luta obedecer, no meu âmbito de ação, quanto mais no do outro. Nós estamos tendo um comentário aqui no chat da Marilac, que está dizendo o seguinte: Marilac, que bom a sua participação. Hoje refleti muito com uma pessoa sobre o grande desafio que diferença nos foi ensinado entre ser pacífico e passivo. Porque se não construirmos a paz dentro de nós mesmos, impossível vibrar de maneira contagiante na atmosfera nossa e do universo. É isso aí, Marilac. Então, graças a Deus, o estudo está sendo produtivo para você, como está sendo para mim. Então, nós temos que aprender a diferenciar. Observem bem, o que é ser pacífico e passivo. Jesus foi passivo? Ele é o nosso referencial. Questão 625 do Livro dos Espíritos. Jesus foi passivo? Não. Ele foi atuante. Meu pai trabalha até agora e eu também. Jesus, não. Ou seja, a representação dos espíritos superiores se graduando nas purezas que transcendem a nossa capacidade de análise, operam o tempo todo. É a atividade do amor. O amor não estanca. O amor não para. Amor é vida, não é morte. Agora, nós temos que entender a dinâmica, por exemplo, do silêncio. A dinâmica da boa conversa. A dinâmica do esperar. E Deus descansou no 7º dia. Moisés deixou escrito para nós. Depois de 6 laçadas, ele descansa. Não é verdade? Ele descansa. O Noé é um descanso. A representar para nós movimentos que definem atividade e movimentos que caracterizam-se por observação, por síntese, pelo aguardar. É o descansar simbólico, é o apassivar-se, mas não no sentido de uma passividade omissa, dolosa, indiferente, irresponsável. Não. É a passividade, por exemplo, do útero que aguarda o movimento da sua fertilização. É do coração a terra que se prepara para aguardar o toque. Observe bem, a vida é assim. Tem um momento de sair para semear e tem um momento de retornar recolhendo. Passivo é aquele que não age. Que não age. O Simplício está colocando. Agora, nós temos que entender, né, Simplício, se você concorda comigo, nós temos que verificar, portanto, essa condição de passividade. Pacífico é aquele que não reage mais, mas age sempre com amor e ternura, enfim, com caridade. É isso aí. Então, o Simplício trouxe o conceito perfeito. O pacífico é aquele que não reage. Obrigado, Simplício. Você foi notadamente inspirado. Que não reage no sentido complexo. Ele dá resposta. E a resposta sempre numa dimensão espiritualizada e espiritualizante. Cabe-nos obedecer. Após ligeira pausa, prosseguiu. Olha que beleza. Eu era pouco mais velho que tu, quando Átalo se foi. Ele está se referindo a Átalo de Pérgamo.
Despedaçou-se-me o coração quando o vi marchando para o sacrifício. Olha que interessante. Então nós temos aqui Bezerra de Menezes, amigo de Átalo de Pérgamo. Dr. Bezerra de Menezes, na época, dentro do contexto dos cristãos martirizados. Antes, porém, de entrar no anfiteatro, conversávamos no cárcere. Vamos lá, vamos voltar no tempo. Prometeu acompanhar-me os passos, depois da morte, e voltou a orientar-me. Nas horas mais aflitivas do ministério e nos dias cinzentos de tristeza e indecisão, vejo-o e escuto-lhe a palavra. Olha que beleza. Junto de mim. Quem poderia admitir no túmulo o marco da separação para sempre? Não podemos olvidar que o próprio Mestre regressou do sepulcro para fortalecer os aprendizes. Olha que interessante. Ao Eduardo mandando um abraço para todos lá do Rio de Janeiro. Obrigado, Eduardo. É isso aí. Olha que interessante. Átalo prometeu e voltou do túmulo. Prometeu estar com ele e cumpriu a promessa. Nos momentos de mais aflição, no ministério, no trabalho redentor, da transformação, nos dias cinzentos de tristeza e indecisão, o benfeitor se apresentava para Apio Corvino. Aí agora, eu vou perguntar para o Eduardo Machado, no Rio de Janeiro. Cidade maravilhosa. Grande abraço, Eduardo. Você esteve lá no encontro com a gente, não foi? Ah, isso aí. Hoje eu conversei com a minha querida amiga Rose lá do Rio. E preparem que ano que vem vai ter uma surpresa muito especial de evangelho para vocês aí. Mas vamos lá. Olha que interessante. Você, Eduardo, todos nós, nos momentos mais aflitivos da nossa caminhada, os benfeitores se fazem. Eles se apresentam. Eles aparecem para nós. Eles conversam conosco. Através da nossa sensibilidade, através dos corações devotados, que se tornam médiuns da esperança, ou da mão estendida, do ombro, que nos ajuda a levar a cruz. São corações dadivosos, mas também são instrumentos daqueles que prometeram estar conosco. Vocês se recordam? Eu vou convidá-los, né? O Eduardo está dizendo aí no chat, só para atendê-lo, que esteve conosco lá no CEOI. Que legal, lá no Rio de Janeiro. Foi momentos muito importantes, não foi? Eu cresci bastante, aprendi bem com vocês do Rio de Janeiro. Essa cidade tão bela, de corações tão magnânimos, pessoas tão alegres, tão contagiantes, com tanta presença de espírito. Nós aqui mineiros temos muito que aprender com vocês. Que Deus os abençoe para que vocês continuem apresentando o Cristo para o Brasil e para o mundo inteiro, com os braços abertos da fraternidade. Caminhamos juntos, Eduardo. Mas eu vou convidar vocês para programas anteriores, quando nós estávamos avaliando a introdução do livro. Lembra do diálogo de Quinto Varro com Cláudio, quando ele pede para voltar à terra para ajudar Tassiano? E o Cláudio promete estar com ele todas as vezes que ele pedir, que ele precisar. Em oração, os dois estariam juntos. Aí, vamos para a prática da obra. Olha que legal.
aqui, o nosso querido Apio Corvino está falando que o seu amigo Átalo de Pérgamo voltava para ajudá-lo. Promessa. Acompanhou ele a vida toda. Naquele instante ali, por certo, o seu amigo estava do lado. E o quinto varro estava sendo fertilizado mais uma vez para que ele pudesse relembrar, recobrar a sua postura, sua posição espiritual. Porque era um espírito já em outras bases, comparando com a nossa condição ainda tão inferior. Então, olha que magistral encontro. Quinto varro assistindo à desencarnação de Apio Corvino, que por sua vez estava envolvido pelo Átalo, e com a presença, por certo, de Cláudio, o benfeitor, amigo de Quinto Varro. Porque era um momento extraordinário para ele. São momentos como esse que acontecem na nossa vida e que a gente nem sempre tem olhos de ver, e os Espíritos estão se fazendo presentes para que a gente possa recobrar, relembrar os compromissos, os tratos que foram estabelecidos pelos amigos para sempre. Pelos amigos para sempre, que jamais nos abandonam. Por isso, estamos aqui nos preparando também para sermos dignos de poder participar dessa engrenagem dos amigos para sempre. Que carinhosamente nós adotamos esse termo, né, essa condição, esse dístico dos amigos para sempre, quando escrevíamos o livro Chico, Diálogos e Recordações. Porque tentamos retratar a amizade entre os encarnados com os desencarnados com os encarnados com os próprios encarnados. É uma família extraordinária que vai se agigantando com Jesus. Vamos lá, porque a história é muito bela. E aí, prometeu acompanhar meus passos depois da morte e voltou a orientar-me. Nas horas mais aflitivas do ministério e nos dias cinzentos de tristeza e indecisão, vejo e escuto-lhe a palavra junto de mim. Quem poderia admitir no túmulo o marco da separação para sempre? Não podemos olvidar que o próprio Mestre regressou do sepulcro para fortalecer os aprendizes, como agora. Ele volta do túmulo, Jesus. Está abraçando a todos nós que estamos aqui pensando, saudosos nos seus ensinamentos. Varro abraçou-o com mais ternura e aduziu: Senhor, tem fé e virtudes que estou longe de possuir. Doravante sentir-me-ei sozinho. O benfeitor retorna dizendo: onde situas a confiança em Deus? Onde? És moço. Os dias amadurecem a experiência. Atende às instruções do Mestre e nova luz brilhará em tua alma. Nova luz brilhará em tua alma. Em Lyon, muitos de nossos irmãos relacionam-se com os mortos, que são simplesmente os vivos da eternidade. Em nossos ofícios, comunicam-se conosco e amparam-nos cada dia.
Em muitas ocasiões, nos martírios, tenho visto companheiros que nos precederam, recebendo os que são perseguidos até o sangue. Acredito, pois, que poderemos continuar sempre juntos. A igreja, para mim, não é senão o Espírito do Cristo, em comunhão com os homens. Amigos, a igreja, para mim, não é senão o Espírito do Cristo. O centro espírita para nós não pode ser outro do que o Espírito do Cristo. O movimento espírita não pode ser outro a não ser o Espírito do Cristo, em todos os seus sentidos. Por isso o movimento espírita não deve jamais esquecer o Cristo nos mínimos detalhes, em todas as práticas. Jesus tem que estar junto. Não pode haver incoerência com Jesus. Não devemos movimentar sem aprimorar. Não devemos nos perder nas estruturas, sabendo que elas são perecíveis, desvinculados da pedra angular da evolução, que é Jesus. A pedra de esquina, aquela que define o antes e o depois, e que sustenta os pilares dos nossos mais sacrossantos ideais. Reflitamos para não cometer os mesmos erros de outrora. Neste instante, Corvino arquejou penosamente. Fitou no amigo os olhos calmos, com mais insistência, e prosseguiu. Desculpem, eu tenho que ler. Sei que te vês relegado à solidão. Sem parentes, sem lar. Mas não te esqueças da imensa família humana. Por muitos séculos ainda, os servidores de Jesus serão almas desajustadas na terra. Nossos filhos e irmãos encontram-se dispersos em toda parte. Enquanto houver um gemido de dor no mundo, ou uma nesga de sombra no espírito do povo, nossa tarefa não terminará. Por agora somos desprezados e escarnecidos no caminho do pastor celeste, que nos legou o sacrifício por abençoada libertação. E amanhã, talvez, legiões de homens tombarão pelos princípios do Mestre, que, sendo tão simples em seus fundamentos, provocam o furor e a reação das trevas que ainda governam as nações. Morreremos e renasceremos na carne muitas vezes, até que possamos contemplar a vitória da fraternidade e da verdadeira paz. Contudo, meu filho, é indispensável amar muito para, antes, vencermos a nós mesmos. Nunca odeies, filho meu,
desculpa os erros dos outros com sinceridade e pleno ouvido de todo mal. Ama e ajuda sempre, ainda mesmo os que te pareçam duros e ingratos. Nossas afeições não desaparecem. Quem exercita a compreensão do Evangelho acende lume no próprio coração para clarear a senda dos entes queridos, na terra ou além da morte. Tua mulher e teu filhinho, Tassiano, não se perderam. Tornarás a encontrá-los em novo nível de amor. Em novo nível de amor. Até lá, porém, luta na conquista de ti próprio. O mundo reclama servidores leais ao bem. Não procures riquezas que o desengano enferruja. Não te prenda a ilusões e nem exijas da terra mais do que a terra te possa dar. Só uma felicidade jamais termina. A felicidade do amor que honra a Deus no serviço aos semelhantes. Que honra a Deus no serviço aos semelhantes. Depois, ele descansa um pouco, alguns momentos, e com muita dificuldade, retirou de sob a túnica velha bolsa encebada, que continha um punhado de moedas, e deu-a ao rapaz solicitando: Varro, na igreja de Lyon, existe um antigo pregador, de nome Horácio Níger. É meu companheiro de trabalho, a quem te peço apresentar minhas notícias e saudades. Quando possível, entrega-lhe as cartas de que sou mensageiro e, em meu nome, confia-lhe estes recursos. Dize-lhe que é tudo quanto pude recolher em Roma, em favor das nossas crianças asiladas na igreja. Mesmo no instante final, ele dá prosseguimento à tarefa. Ele não pensa nele mesmo. Quantas vezes nós adiamos, postergamos, hesitamos, rebelamos a tarefa que nos compete, para pensar apenas nos próprios interesses, vaidosos, ruinosos. Ele recebeu o depósito com respeitosa ternura. Logo após, com muito esforço, Corvino pediu-lhe abrisse alguma página cristã para leitura em voz alta. Queria guardar um pensamento das sagradas anotações antes de morrer. Quinto Varro atendeu com presteza. E foi aberto o livro Atos dos Apóstolos, no capítulo 3, no versículo 6. Retirou ao acaso uma folha gasta do pergaminho, num rolo de instruções, e a claridade bruxuleante da tocha que ardia junto ao leito, repetiu as belas palavras de Simão Pedro ao aleijado da Porta Formosa: ouro e prata não tenho, mas o que tenho, isso
te dou. O que tenho, isso te dou. O que o Senhor nos pede? O que nós temos. E nós queremos sofisticar na oferta do que detemos vaidosamente, ou do que estamos administrando, como eu disse, ilusoriamente. O Senhor nos pede para que a gente dê um pouco de nós mesmos, porque é dando que se recebe, é ofertando amor, ofertando os seus dons, suas habilidades, ofertando a sua inteligência, ofertando suas virtudes, os seus valores espirituais conquistados, a dura pena, com esforço, com dedicação, é que nós iremos participar da multiplicação que atende às nossas próprias mazelas, que cuida dos nossos aleijões morais, psicológicos. O que o Senhor está te pedindo na vida? Dê. Entrega-te. O desafio é entregar. É a entrega espiritual. E para haver entrega, é necessário amor. Corvino fitou o companheiro, desenhando largo sorriso nos lábios descorados, como a dizer que oferecia naquela hora a Deus e aos homens o seu próprio coração. Compridos instantes desdobraram-se pesados e aflitivos. O rapaz julgou que o venerando amigo houvesse alcançado o derradeiro minuto. Todavia, o ancião, qual se despertasse de curta, mas concentrada prece, falou ainda: Varro, se possível, desejaria ver o céu antes de morrer. O interpelado atendeu de pronto, descerrou pequena abertura do interior da câmara, que funcionava à guisa de janela. O vento entrou, de imediato, em lufadas fortes e frescas, apagando a luz mortiça. Mas o luar, em prateado jorro, invadiu o recinto. Com inexcedível carinho, o rapaz tomou o velho ao colo, dando a ideia de satisfazer a uma criança doente, e conduziu-o à magnífica visão da noite. Ao doce clarão da lua, o semblante de Apio Corvino assemelhava-se a vivo retrato de algum antigo profeta que surgisse ali de improviso, nimbado de esplendor. Seus olhos serenos e brilhantes devassaram o firmamento, onde multidões de estrelas faiscavam sublimes. Depois de um minuto de silenciosa expectativa, falou em voz apagada: Como é linda a nossa verdadeira pátria! Como é linda
a nossa verdadeira pátria. E voltando-se com brandura para o moço, em lágrimas, concluiu: nesse instante, eis a cidade de nosso Deus. Ele deu o último suspiro. Mas, como ressuscitado por uma milagrosa força, denunciando uma alegria desvairada, bradou: abriu-se o grande caminho, e átalo que vem. Oh, meu Deus! Oh, meu Deus! Como é sublime o carro de ouro! Centenas de estrelas brilham. Oh, é átalo, imaturo, santo e Alexandre, Alcibíades e Pôntico, Pontimiana e Blandina. Eram os cristãos flagelados no ano de 177, na cidade de Lyon, na igreja de João. A cidade de Lyon, que agora acolhia no mundo espiritual Apio Corvino. Esse espírito benfeitor de tantos corações dos espíritas veio para nos mostrar a beleza de se viver o Evangelho na atualidade, como outrora eu fizera. Estes cristãos acolhiam no regaço do amor o nosso querido Bezerra de Menezes. O ancião ensaiava o gesto de quem se dispunha a cair de joelhos, totalmente esquecido da presença de Varro e da precariedade da própria condição física. E clamou: ó Senhor, quanta bondade! Não mereço, sou indigno. Continuava dizendo com a voz arrastada. Para calar-se para sempre. Varro compreendeu que era o fim. Diante do cadáver, vergastado por uma dor sem limites, abraçou ao cadáver, suplicando: Corvino, meu amigo, meu pai, não me abandones, não me abandones. De onde estiveres, protege-me os passos. Não me deixes cair em tentação. Fortalece-me o ânimo fraco. Dá-me fé. Dá-me paciência. Dá-me coragem. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade,
assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dê sempre, Senhor. Perdoai as nossas ofensas, na medida em que aprendermos a perdoar a quem nos ofende. Não nos deixeis cair em tentações. Livra-nos, Senhor, do mal, pois o vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Que Jesus possa nos abençoar, que Jesus possa nos envolver, para que o nosso caminhar seja pautado na responsabilidade, no compromisso do serviço, na dinâmica do amor, em expressões legítimas de caridade. Que os benfeitores do mais alto possam nos conduzir e que nós sejamos servos humildes, mas devotados, prontos para dizer: sê conosco, sê em nós, faça de nós instrumentos da tua paz. Que a paz prevaleça, se estabeleça, em definitivo, nos domínios dos vossos corações. E encerramos o nosso trabalho reverenciando os cristãos dos primeiros tempos. Ave, ave, ave Cristo. Que assim seja, graças a Deus. Boa noite para todos.